prepara um novo decreto para reduzir o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. A ideia é substituir o corte anterior questionado no Supremo Tribunal Federal. A redução pode chegar a 35% e incidirá sobre 4 mil produtos não fabricados na Zona Franca de Manaus. Assunto para a nossa conversa com a Camila Andrade, que está lá em Brasília. Boa tarde, Camila. Quando o Supremo vetou aí, ou pelo menos discute vetar, melhor falando, discute vetar a redução do IPI, causou muita polêmica. E agora o governo quer resolver a situação de vez por todas? É mais ou menos isso? É isso, o governo está procurando uma segurança jurídica nesse tema que realmente virou um imbróglio por aqui, viu? Boa tarde para você, Marco, e para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias. Vamos só lembrar que a gente teve lá em fevereiro a primeira redução, o primeiro decreto do governo federal que previa 25% de redução do ITBI, e isso para praticamente todos os produtos, né? Ficava de fora ali só realmente os cigarros. Aí no mês seguinte, em abril, essa redução foi ampliada em 10 pontos. Então o governo chegou aos 35%, que era o objetivo, mas como a gente já tinha essa reação lá da Zona Franca de Manaus, que diz que perdeu competitividade, já que esse é o diferencial deles de terem uma redução, né, uma taxação de impostos, menor do que o restante do país. Então eles já tinham um problema, esse aumento dos 10 pontos percentuais não se estendeu a todos os produtos, ficaram de fora alguns desses que são produzidos lá na Zona Franca de Manaus. Ainda assim houve esse questionamento, o Supremo Tribunal Federal acabou entrando nessa discussão e bloqueou esse segundo decreto feito pelo governo. Então agora o que se comenta aqui em Brasília é que o governo está fazendo esse novo decreto. A ideia é que a gente tenha 35% de redução do ITBI, sobre 4 mil produtos, mas vão ficar de fora todos esses produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. A gente está falando de eletrodomésticos, veículos, motocicletas, bicicletas, TVs, celulares, aparelhos de ar-condicionado e computadores, entre outros produtos, e claro, os cigarros também ficam de fora da redução desse tributo. O objetivo do governo é que esse decreto seja publicado na próxima semana e o Ministério da Economia já respondeu a esse seu questionamento, que é o questionamento que surge de todo mundo, né, em relação ao porquê dessa mudança nesse momento. A ideia é justamente ter mais segurança jurídica para que essa aplicação, então, da redução desse imposto, ela possa ser sustentável sem nenhum questionamento jurídico a partir de agora. A gente teve, inclusive, alguns partidos políticos que representam essas pessoas da Zona Franca de Manaus questionando essas medidas ao longo do ano. Então, agora o governo pretende realmente conseguir essa redução sem grandes problemas. É isso, é o Brasil que tem esse manicômio tributário sem precedentes. Você veja que daí dá isenção, daí outro quer tirar, aí você cria zonas francas, aí você estabelece uma competição entre os estados. É uma maluquice, já falou várias vezes disso aqui, e é importante que a redução do imposto prossiga, porque ela estimula a economia, as pessoas consomem mais, né? Os mais necessitados têm mais acesso às coisas, né? O Estado tem que diminuir o seu peso sobre a sociedade. É isso que a gente tem que começar a debater de certa forma. E essa questão é bem importante porque é uma questão juridicamente interessante, porque o Supremo Tribunal Federal faz tudo. Nós vamos falar daqui a pouco no próximo bloco, Escola, que o Alexandre de Moraes mandou prender agora um cara qualquer que xingou ele numa live. Tinha 1.800 visualizações do vídeo. Ou seja, nada. É alguém que estava provocando o ministro. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos homens mais importantes da República, utilizou a estrutura do Estado para prender alguém que tem 1.800 visualizações. Para pensar. Tá certo isso? O Supremo ser tão ativista assim? Aí manda prender quem fala mal dele. E veja que ele nem provoca o judiciário. Ele mesmo é a vítima, ele mesmo é o juiz. Olha que loucura. Mas tá bom, daí vamos seguir. Daí agora quer se meter na questão tributária. Aí quer legislar de regras eleitorais. Então, hoje nós temos um poder central que é o Supremo Tribunal Federal. É muito triste isso. Defendo o Supremo Tribunal Federal como instituição, é importantíssimo que ele exista. Quem fala em fechar Supremo é idiota, mas críticas precisam ser feitas. Talvez essa seja a pior formação da história do Supremo Tribunal Federal, que já teve grandes nomes, né? Que saudade de um Eros Graus, de um Ivigrana Martins, enfim, de outros tantos juristas bons. Não vou citar nomes aqui para não correr risco de esquecer bons nomes, mas a atual formação
é lamentável. Inclusive, democracia é uma palavra que, pelo jeito, não está no dicionário de Alexandre de Moraes, porque a democracia que ele defende não é a democracia que a gente entende, pelo menos. Porque se uma pessoa, se ele não pode ser criticado, ameaçado, enfim, a interpretação também vai de cada um. E aí ele manda aprender que democracia é essa, que país é esse que ele está tentando construir com transparência, como ele gosta de dizer nas palestras que ele participa Brasil afora. É isso. Agora deixa eu fazer um elogio, já que a gente fala tão mal do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, critica tanto alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, deixa eu elogiar aqui o Cássio Nunes Marques. A Beatriz Frener me informa aqui que ele se recusou a falar com a imprensa. E isso não é negativo, isso é positivo. Ministros têm que preferir se manter longe das manchetes e falar só nos autos. Então, o Cássio Nunes Marques, apesar de, escola, para nós da imprensa parecer ruim, ele está certo juridicamente, legalmente, ele tem que preferir o silêncio sempre e falar pelos autos. É isso. O juiz não fala, o juiz manda. Por isso que é tão importante que ele não fique falando por aí, para não adiantar voto, para não colocar os pés pelas mãos. Agora, 4h41. Obrigado, Camila, pelas informações. Segunda-feira a gente fala de volta. Até. Tem ouvintes aí, escola? Tem ouvintes aqui falando dos incentivos fiscais, olha só, complementando, viu? Os empresários de estofados aqui de Arapongas, que é um dos maiores polos moveleiros do Brasil, estão perdendo espaço no mercado para a região de Ubá, porque lá no estado de Minas Gerais, eles recebem, na verdade, os produtores de estofados recebem incentivos fiscais e aí isso acaba sendo uma concorrência desleal. Aqui no nosso WhatsApp, inclusive, eu e o Max estamos esperando a sua participação. Manda áudio, manda mensagem no WhatsApp também, você que não está assistindo na live principalmente, que é o 41 98418 1071. E participe como o Gil, do final de telefone 8325, lá da região norte do estado, eles comentando sobre os políticos que deveriam ter uma cláusula de produtividade, pois muitos passam anos e anos exercendo mandatos e não trazem resultados para a sociedade. Gil, obrigado, viu, pela sua participação aqui no RN Opinião. Tem uma mensagem que acabou de chegar, escuto ela no intervalo e daqui a pouco a gente traz ela e registra.